Aleluia, glória a Deus. Bom dia, gente, tudo bom com vocês? A paz do Senhor, aqui tudo bem, graças a Deus. Vamos iniciar mais um vídeo aqui, mais um devocional, né? Mais uma reflexão nesta manhã. Confesso a vocês que para fazer essa reflexão hoje eu fui realmente quebrada. Hoje eu amanheci mesmo assim sendo quebrada pelo Senhor, mas em tudo dai graça. Tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. Por mais que não entendamos, né, que não compreendemos o propósito, que não compreendemos o trabalhar do Senhor, mas a palavra do Senhor fala em Romanos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu sei que essa situação que hoje pela manhã tive que lidar, tive que viver, né, vai cooperar para o meu bem, vai cooperar para o bem do meu filho, vai cooperar para o bem da minha família, vai cooperar para o bem da minha casa. Então que o Senhor venha fazer aquilo que apraz a Ele, que eu possa descansar. E confesso a vocês que hoje eu queria fazer como Elias, né? Elias, ele por um momento ele quis entrar na caverna, por um momento Elias quis se esconder, por um momento Elias quis desistir de tudo. E eu confesso a vocês que essa manhã eu me senti assim como Elias, né? E eu tive essa sensação que Elias teve naquele momento de se esconder, momento de abandonar tudo, momento de entrar na caverna. Mas o Senhor, Ele é bom, né? A sua bondade, ela dura de geração a geração. E o Senhor já me deu esse versículo de Salmos 100 2 vezes. Foi no meu aniversário de 40 anos. E hoje, pela manhã, foi a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. A nossa palavra hoje, a nossa reflexão seria lá em Mateus 25:14, que fala sobre os dons, né? Sobre os servos. Mas o Senhor ministrou essa palavra de Salmos aqui no meu coração. Eu queria compartilhar com vocês essa palavra, porque falou muito forte ao meu coração. Vamos orar, né? Depois a gente vai louvar e a gente vai começar o nosso devocional. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, eu quero entrar em Tua presença. Mais uma vez eu quero Te louvar. Pai amado, eu quero glorificar o Senhor por tudo que o Senhor tem feito e por tudo quanto o Senhor irá fazer. Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me escolheu. Senhor, muito obrigado pelas Tuas misericórdias, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor leal. Obrigado pelo Teu cuidado. Pai amado, obrigado porque mais uma vez o laço, Pai, quebrou e eu pude escapar com vida. Senhor, obrigado porque mais uma vez o Senhor me escondeu, porque mais uma vez o Senhor chegou primeiro. Eu quero Te agradecer, Senhor, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Senhor, toma a direção nesta manhã deste devocional, toma a direção desta palavra, direcione, Pai, a Tua palavra, a palavra ela é Tua. Me usa, Pai, nesta manhã como o Senhor queira. Me usa como instrumento, como uma atalaia, como um vaso, Pai, em Tuas mãos. Pai amado, eu quero Te pedir, Senhor, que essa palavra venha falar, Pai, a cada coração, como falou o meu coração nesta manhã. Pai, que possamos entender e celebrar o Senhor com júbilo. Todos os moradores da terra, que viemos servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos ao Senhor com cânticos, Pai. Toma a direção nesta manhã. Guarda, Pai, as nossas vidas. Pai, guarda nossas famílias, guarda os nossos filhos. Pai amado, guarda os nossos cônjuges, guarda-nos em Ti. Pai, repreende toda a ação do inferno, repreende toda a obra do mal, tudo aquilo que tem tentado nos parar, nos paralisar, tudo aquilo que tem tentado, Senhor, nos fazer temer, nos tentar fazer, meu Pai, louvado seja Deus, que não venhamos prosseguir. Que o Senhor venha nesta manhã neutralizar. Pai, desfaz toda a ação do mal. Pai, desfaz todo o intento do inimigo das nossas almas. Pai amado, que possamos continuar olhando para o alvo de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, Pai. Que esta palavra, a cada amanhecer, a cada momento, a cada dia, possa, Senhor, bradar no nosso coração. Pai, fica conosco, fala nesta manhã a esses 147 inscritos. Pai, obrigado pela vida de cada um desses. Obrigado por aqueles que têm assistido, mas que não têm ainda se inscrito, Pai. Abençoe também grandemente. Pai, que esse canal alcance vidas, que essa palavra alcance corações. Pai, que através dessas reflexões vidas venham ser tocadas. Pai, que eu possa diminuir, que o Senhor possa aparecer. Pai, fala conosco nesta manhã. Senhor, eu te convido, Pai,
teu, tudo é teu. Fica à vontade neste ambiente, fica à vontade neste lugar para fazer aquilo que Ele apraz. Senhor, guarda, Senhor, as nossas vidas, guarda a nossa mente. Pai, repreende toda a seta, todos os dardos inflamados. Pai, que possamos habitar no esconderijo do Altíssimo e que a sombra do Onipotente possa descansar, Senhor, sobre cada um de nós. Pai, guarda as famílias, guarda os lares, guarda, Pai, os casamentos. Pai, em nome de Jesus eu te peço, fica conosco. Fala conosco nesta manhã, Pai, aquilo que precisamos ouvir. Não o que queremos, mas aquilo que nós ansiamos para prosseguir e obedecer à tua vontade. Essa é minha oração, Pai. Eu já te agradeço por tudo que o Senhor irá fazer, Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Gente, iremos louvar o hino da harpa 577. Esse louvor também falou muito ao meu coração nesta manhã. Já tem anos que eu não louvo, né? Já tem anos que eu não pego na harpa para louvar. E vamos louvar, né? Que fala sobre colocarmos tudo diante do altar. Temos que aprender a colocar diante do altar. Temos que aprender a colocar nas mãos do Senhor e deixar o Senhor fazer. Porque a gente, como eu falei a minha irmã poucas horas atrás, instantes atrás, eu demorei até a entrar aqui no devocional que a gente estava conversando. Deus assim usou ela nessa manhã poderosamente para falar comigo. E às vezes a gente fala e na hora que nós temos que viver a situação, a gente esquece daquilo que nós falamos, né? Porque é muito fácil a gente falar. Viver é o difícil. Mas é necessário vivermos, é necessário passarmos e entender cada processo. Entender que às vezes, como meu esposo falou comigo hoje pela manhã, é necessário às vezes a gente recuar. É necessário às vezes a gente dar um passo para trás. E para a gente compreender isso, dói. Para a gente aceitar, dói. Mas é necessário, amém? Vamos louvar esse louvor, 577 da harpa. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Aleluia. Glória a Jesus. Gente, às vezes temos que deixar no altar. Confesso a vocês que louvar esse hino hoje para mim foi bem difícil, né? Mas é necessário deixarmos no altar. É necessário verdadeiramente colocarmos diante do altar. Porque a gente orar, né, sem o nosso coração. Orar simplesmente por orar. Mas quando nós oramos com o nosso coração, quando nós colocamos verdadeiramente o nosso coração em ação, o Senhor, Ele ouve a nossa petição. E o Senhor responde, né? O Senhor traz a existência. O Senhor, Ele move os céus. O Senhor abre a porta que está fechada. Porque o Senhor diz que Ele é a porta. E é onde nós estamos, que porta nós estamos batendo? Em que porta nós estamos buscando o nosso socorro? Louvado seja Deus. E que nós possamos verdadeiramente colocar no altar aquilo que nós estamos necessitando, aquilo que nós precisamos descansar, naquilo que precisamos descansar e deixar que o Senhor venha fazer, deixar que o Senhor venha trabalhar, deixar que o Senhor venha mover e que o Senhor venha fazer aquilo que Ele apraz. Amém? Vamos ler Salmos 100 até o capítulo 5. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Saber que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pela porta dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome.
porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém? Louvado seja Deus. Essa palavra o Senhor falou comigo nesta manhã, como eu falei no início. Temos que tomar uma decisão, né? Eu e meu esposo juntos. Hoje seria um dia de tomarmos uma decisão. E eu confesso que eu estava relutando para tomar essa decisão. Confesso que eu estava relutando para tomar esse posicionamento. Tentei, questionei, pensei em várias situações, arquitetei várias coisas, planejei várias coisas, mas a palavra do Senhor diz que do homem vem, né, os planos, mas do Senhor vem a resposta. Confesso que desde a segunda-feira, quando eu recebi essa notícia, eu comecei a pensar em várias coisas, comecei já a orar, comecei já a entregar já ao Senhor essa questão. E eu estava aqui relutando, né, para que essa decisão fosse tomada, para que essa situação viesse a acontecer. E confesso a vocês que hoje eu não queria nem orar, né? Confesso a vocês que hoje eu não queria nada. Eu queria realmente permanecer aqui no meu quarto. Eu já tinha me programado ontem, no devocional de hoje, na palavra, já fiz o propósito que eu faço todos os dias na reflexão da palavra. E eu hoje não queria, confesso a vocês que hoje eu queria jogar tudo pra cima. Queria fazer como foi a palavra que o Senhor tinha falado comigo ontem, né? Do servo imprudente, né? Daquele que não cuidou daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. E por um instante eu queria fazer isso. Eu queria enterrar. Eu queria me esconder. Eu queria não continuar, né, fazendo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Mas naquele grande dia eu iria prestar contas ao Senhor. Naquele grande dia o Senhor, ele ia cobrar de mim, porque ele colocou na minha mão algo para eu fazer. E eu pela minha desobediência, né, porque mexeu com o meu ego, porque mexeu com aquilo que eu não queria que mexesse, eu iria abandonar aquilo que o Senhor me colocou, que o Senhor me confiou para fazer neste dia de hoje. Mas eu não posso deixar que seja maior do que o propósito de Deus na minha vida. Eu não posso deixar que essa situação mexa com a minha vida espiritual, com as minhas emoções, com o meu dia a dia, com o meu cotidiano, com a minha vida, com a minha família. Então eu preciso buscar esse equilíbrio, eu preciso colocar na balança e entender, como meu esposo me disse hoje, às vezes é necessário a gente dar um passo para trás, né, para que a gente depois venha avançar 2 passos, 3 passos, 4 passos, seja lá quantos passos necessário for, mas às vezes um passo é necessário que a gente venha retroceder, que a gente venha dar para trás. Mas vamos falar um pouco dessa palavra que está lá em Salmos. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. E quando eu abri essa palavra nesta manhã, a Bíblia nesta manhã, que eu vi esta palavra, eu disse: Senhor, eu preciso celebrar. Senhor, eu preciso olhar em meio a tudo isso, em meio a esse não que é necessário ser dado hoje. Eu preciso celebrar o Senhor por esse não. Eu preciso celebrar ao Senhor que esse não vai trazer um crescimento para a vida do meu filho, que esse não vai trazer um amadurecimento para a vida do meu filho e para a minha vida também, porque às vezes o não para a gente, para recebermos um não é tão doloroso, para recebermos um não, para a gente ingerir um não é tão difícil, mas eu preciso celebrar o Senhor também no não. Eu preciso celebrar o Senhor também quando o Senhor diz que é necessário fechar essa porta, que essa porta se feche. Eu preciso celebrar o Senhor, louvado seja Deus, né? Celebrar e com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Eu preciso celebrar ao Senhor aqui na terra. Eu preciso cantar ao Senhor com cânticos, como fala aqui, né? Servir ao Senhor com cântico, apresentar-vos a Ele com cântico, servir com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos a Ele com canto. Eu preciso hoje, nessa manhã, apresentar ao Senhor a minha vida com canto. A minha vida tem que ser uma oferta agradável ao Senhor. Por mais que eu esteja hoje, gente, eu estou aqui toda imprensada. Eu estou aqui toda quebrada. O Senhor está me quebrando.
O Senhor está me moldando em cada situação, porque eu não posso expor tudo, porque às vezes não é só sobre mim, é sobre outras pessoas. Mas eu estou sendo quebrada. O Senhor está me quebrando, me fazendo um vaso novo. Aleluia. Para que eu venha ter testemunho. Eu tenho que servir ao Senhor com alegria e apresentá-los a Ele com canto. Eu tenho que apresentar ao Senhor, louvado seja Deus, as minhas experiências. Eu tenho que apresentar ao Senhor com louvor. Eu não posso me encalar. Eu não posso hoje fechar a minha boca, porque eu estou sentida, porque eu estava triste. Confesso a vocês que não estou mais triste agora. Minha irmã assim falou comigo fortemente. Deus usou ela poderosamente. Desculpa, coisas que eu não estava conseguindo ver, e o Senhor já estava ministrando no meu coração que o Senhor queria dar livramento. O Senhor já estava falando comigo que Ele queria trabalhar. E eu preciso entender que os meus olhos, a minha visão aqui, ela é limitada. A visão do Senhor, ela é avulsa, A visão do Senhor, o Senhor tem uma visão de águia. A visão do Senhor é além da minha visão. A minha possibilidade é limitada. Eu sou limitada. Mas o Senhor, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é grande. Então o Senhor, Ele está cuidando nos detalhes. E eu preciso servir ao Senhor com alegria. Louvado seja Deus. Apresentar-vos a Ele com canto. Eu tenho que louvar o Senhor hoje pela porta que fechou, pelo passo que precisa ser dado para trás, que precisa ser recuado. Saber que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Eu tenho um pastor, O Senhor me fez, foi o Senhor que me escolheu. Foi o Senhor que escolheu a minha casa, foi o Senhor que escolheu a vida do meu filho. Então tudo tem um propósito para aquilo que o Senhor está fazendo hoje. Eu posso não estar entendendo agora. Eu posso não estar compreendendo agora. Eu posso compreender há um mês à frente, há um ano, 10 anos, não importa. Mas eu vou compreender o que o Senhor está fazendo. Eu vou compreender o trabalhar do Senhor na minha vida. Eu vou compreender que tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor. Louvado seja Deus. Se é o tempo do meu filho ter uma direção, de ter um relacionamento com Deus, se essa é a forma que o Senhor vai o chamar para um particular, como eu disse para ele hoje, eu disse: Pedro, Deus está chamando a sua atenção. Pedro, Deus está chamando você para um particular. Você precisa entender que o Senhor está chamando a sua atenção. E às vezes a gente não consegue, a gente não deixa Deus trabalhar. Às vezes não deixamos Deus fazer da forma como Ele quer. Queremos sempre vir por trás, como mãe, como pai, a gente quer sempre fazer. O Senhor, sendo pai, Ele jamais vai dar uma serpente ao seu filho, pedindo um pão. O Senhor, Ele dá o melhor, Ele cuida nos detalhes. E às vezes a gente não consegue compreender que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está cuidando, porque nós queremos ver com a nossa visão ótica, com a nossa visão. E é necessário a gente compreender que o Senhor, Ele cuida, que o Senhor faz como lhe apraz a ser feito, a fazer. É entrar pelas portas, Ele com louvor, e em seus atos com hinos, louvai e bendizei o seu nome. Louvado seja Deus. Eu preciso bendizer o nome do Senhor. Eu preciso louvar o Senhor. Louvado seja Deus. Confesso a vocês, como eu já falei, é difícil. É difícil. Eu estava triste, eu estava angustiada. Eu estava... Comecei a orar pela minha mente, comecei a orar pela minha vida espiritual, pela minha mente, pela minha vida emocional. Senhor, repreenda todo mal, repreenda toda a seta. Senhor, se isso quer me parar, se isso quer me paralisar, Senhor, lance por terra, guarde a minha mente, porque a nossa batalha começa na nossa mente. Vem para a nossa mente, desce ao nosso coração, e o Senhor fala que em tudo temos que guardar os nossos corações. E eu preciso guardar o meu coração. Eu não posso deixar que essa situação, que essa posição que temos que tomar como família venha entrar no meu coração. Não, eu tenho que guardar o meu coração e entender que o Senhor está fazendo aquilo que é para ser feito hoje. Porque nós iremos entender no tempo certo. Iremos compreender o que o Senhor está fazendo. É bom, perfeito e agradável. Louvado seja Deus. Porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. E a sua verdade estende-se de geração a geração.
A verdade do Senhor, ela prevalece, né? A misericórdia do Senhor, ela vai se estender de geração a geração. Então, as misericórdias do Senhor estão sobre a minha casa. As misericórdias do Senhor estão sobre a minha família. As misericórdias do Senhor estão sobre essa situação. E o Senhor vai agir conforme o teu propósito, conforme aquilo que Ele tem para fazer em cada um de nós, na minha vida, na vida do meu filho, do meu esposo, da minha filha. Eu sei que em tudo nós seremos tratados como o Senhor quer nos tratar. Louvado seja Deus. Gente, eu não iria expor, não iria falar, né? Mas a gente hoje tomamos a decisão de trancarmos a faculdade de Pedro. Por quê? Pedro está com 18 anos. Pedro ainda não amadureceu. Pedro saiu da onde, como eu já falei a vocês, moramos em um município, né? Salvador ali é a capital, a gente sai desse município, fazemos a travessia. E Pedro faz essa travessia, acho que 3 vezes na semana, às vezes todos os dias, às vezes 3, 4 vezes na semana. E nós decidimos, né, por outras questões também, que era necessário Pedro trancar a faculdade esse segundo semestre. Foi muito bem no primeiro semestre, passou, fechou o primeiro semestre, mas o meu esposo decidiu que esse segundo semestre Pedro iria fechar a faculdade, iria trancar a faculdade. Confesso a vocês que eu recebi como como é que eu posso dizer, me rasgando, né? Foi uma das coisas que eu não queria, né? Mas como eu não posso ir de encontro, né? Somos uma só carne, uma decisão tem que ser tomada a 2. Oramos, conversamos, hoje pela manhã ele orou pela minha vida, nós oramos juntos, como todos os dias, todas as manhãs. E o Senhor trouxe paz ao meu coração. Chorei muito, né? Dormi orando, acordei orando. Como eu falei a vocês, pensei várias vezes mexer, fazer, sabe? Mas depois eu parei e o Senhor me deu essa palavra. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. E eu preciso celebrar esse momento. Eu preciso entender este momento. Eu não posso sair, nem passar na frente nem do meu esposo, nem na frente da vontade de Deus. Como eu disse a Pedro hoje pela manhã, Pedro, o Senhor está querendo ter um particular com você. Você já está com 18 anos. Você precisa amadurecer. Pedro, você tem que ter horário para acordar. Isso estava me causando uma certa angústia de todos os dias, Pedro, para acordar. Pedro pega 3 transportes, pega a balsa, né? A lancha, pega o ônibus e pega o metrô. A faculdade dele é longe. E tudo isso estava me gerando uma certa inquietação. E eu não posso ter essas questões de inquietação, essas ansiedades, né? Pelo processo que eu tive lá em 2021. Eu não posso ter essas situações. Isso estava me gerando também já uma certa ansiedade, um certo desconforto no meu corpo físico. Mas enfim, e meu esposo, ele é muito observador, ele observa muito, ele vai observando e ele permanece calado. E às vezes quando já é para tomar a decisão, ele já toma a decisão, já realmente, quando já chega no nível, já é para tomar a decisão. Então de segunda-feira para cá ele sentou e conversou comigo e disse que Pedro iria hoje para a faculdade, seria hoje para ir fechar esse semestre. Confesso a vocês que chorei bastante, que foi muito doloroso, foi triste para mim. Mas eu estou aqui na dispensação do Senhor, né? Eu estou aqui para obedecer. Confesso a vocês que está sendo difícil para mim. Está sendo difícil para mim passar por certas situações, né? Por certas coisas que o Senhor está trabalhando em mim. Como eu já disse a vocês aqui, o Senhor me trouxe também para este canal para eu ser tratada. O Senhor está tratando comigo individualmente. Então, para eu hoje aceitar essa situação e entender que o Senhor está trabalhando, confesso a vocês que eu preciso realmente celebrar ao Senhor, né? Eu preciso realmente celebrar em meio a isso, a essa situação, a este não, né? Eu preciso celebrar o Senhor e ver o que o Senhor está fazendo. Eu não sei como o Senhor vai chamar a atenção, né? Eu não sei como o Senhor vai trabalhar com ele, mas a fidelidade do Senhor, ela dura para todo sempre. O Salmo 100 é um salmo de louvor e gratidão a Deus, com ênfase na sua bondade e misericórdia. O Salmo 100 é só
um salmo de misericórdia, é um salmo de louvor, né? Declarando a bondade do Senhor, declarando a sua fidelidade para conosco. O Salmo 100 é um convite para que todas as nações da terra se alegrem e sirvam ao Senhor, reconhecendo sua bondade e fidelidade. Temos que reconhecer a fidelidade do Senhor. O Senhor está sendo fiel na minha vida, mesmo trazendo para a gente hoje um não. A fidelidade dele permanece. Eu tenho que entender que mesmo nesse não que eu estou ouvindo hoje, que o meu filho está ouvindo hoje, a fidelidade do Senhor permanece. A misericórdia do Senhor permanece sobre a minha casa, louvado seja Deus. A fidelidade do Senhor, ela dura de geração a geração. O Salmo destaca a importância de servir a Deus com alegria, reconhecendo que Ele é bom. Glória a Deus. Eu preciso reconhecer a bondade de Deus. Eu preciso reconhecer que o Senhor está sendo bom em todo o tempo. A bondade dele dura de eternidade a eternidade, de geração a geração. As suas misericórdias permanecem sobre as nossas vidas, porque o Senhor é bom. Louvado seja Deus. O nosso Pai, Ele é bom. O nosso Pai não tem deixado faltar nada. Pai, estamos passando por momentos difíceis, por momentos de cada um com as suas limitações, cada um com as suas aflições, cada um com o seu particular, cada um com o seu processo. Mas a bondade do Senhor permanece com cada um de nós, com essa geração. Temos que celebrar o Senhor. Louvado seja Deus. Está sendo dias difíceis, sim, para cada um de nós. Em cada área o Senhor está chamando a nossa atenção. Mas nós temos que celebrar o Senhor e entender que a bondade dele permanece. Glória a Jesus. Porque o não, ele é ruim. O não nós não queremos ouvir. Uma criança não quer ouvir um não. Imagine nós adultos para ouvirmos um não. Nós com caráter já formados, ouvimos um não. O quão difícil é ouvir um não. Mas às vezes é necessário. O não nos faz crescer. O não nos faz amadurecer. E eu tenho dito a Pedro, Pedro, você precisa amadurecer, meu filho. Você precisa crescer. Não somente no âmbito físico, mas no âmbito espiritual. Louvado seja Deus. E às vezes o coração vai se inclinando só para as coisas do mundo, para as coisas da terra. E o Senhor está chamando a atenção. O Senhor está toda hora chamando a atenção em situações. Tempos atrás, uma moça que eu sigo aqui no YouTube, Dani, da Missão Virtuosa, ela passou por um momento difícil, né? Ela teve seu filho, a gestação, no finalzinho da gestação ela teve um momento difícil, ela ficou internada para poder controlar a diabetes gestacional. Enfim, depois o bebê nasceu, ela teve um problema no parto, o bebê nasceu sem fôlego, e foi aquele processo todo de UTI e tal. E ele disse assim, meu Deus, todo mundo tem uma experiência, menos eu. E o Senhor me fez lembrar disso hoje, pela manhã. É necessário viver a experiência. Eu não posso tirar Pedro de viver a experiência. Eu não posso poupar Pedro de viver as experiências com Deus. E se essa é uma experiência que ele vai precisar passar, ele vai ter que passar por essa experiência. Porque o Senhor tem a forma de nos chamar. O Senhor sabe como nos chamar a nossa atenção. E eu creio que se essa for a vontade do Senhor, mexer na estrutura, mexer naquilo que estava sendo tão bom para ele, né? Ele já estava adaptado, ele já estava fazendo já o segundo semestre, já tinha trabalho do segundo semestre, ele foi fazer. Então, vamos compreender. Eu creio que ele vai entender que o Senhor está chamando a sua atenção. Como minha irmã disse hoje pela manhã, a gente se chama de Teta, Deus, veja que Deus está dando livramento a Pedro. Veja que esse é um livramento que o Senhor está trazendo para sua casa. E eu comecei a meditar, comecei a ouvir, né? Ela falando, e fui me acalmando. E fui recebendo um refrigério do Senhor. Fui recebendo essa celebração do Senhor. Fui recebendo esse júbilo, essa alegria. Louvado seja Deus. Porque júbilo é alegria. E eu estava triste. E o Senhor começou a ministrar no meu coração esse júbilo. Começou a ministrar no meu coração essa alegria. Apresentar-vos a Ele com canto.
O canto individual e congregacional deve ser dirigido, antes de tudo, ao Senhor. O executando com ele, executando a ele, executando com alegria a plena consciência da sua presença. Eu preciso louvar o Senhor, não só na congregação, mas hoje eu preciso louvar o Senhor hoje. O Senhor quer ouvir a minha adoração hoje. O Senhor precisa ouvir a nossa adoração em meio à dor, em meio ao momento da escassez, em meio ao momento do não, em meio ao momento do luto. A gente sabe o quão difícil é, em meio ao momento do leito, né? Do diagnóstico. Nós precisamos louvar o Senhor. Precisamos servir a Ele com cântico, precisamos servir a Ele com alegria, aleluia. De canto. É necessário servirmos ao Senhor com alegria. E eu preciso hoje me alegrar no Senhor em meio a esse não. Em meio a esse não, eu preciso me alegrar no Senhor. Eu preciso servir a Ele com cântico. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Lá em Efésios 5,19 fala assim: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Eu preciso ainda hoje salmodiar o Senhor, cantar, falar com cânticos. Por mais que eu receba uma ligação hoje ou uma visita, eu não posso chorar, eu não posso reclamar, eu tenho que salmodiar. Eu tenho que cantar, eu tenho que celebrar, eu tenho que cantar, louvado seja Deus, eu tenho que me alegrar. De canto. Eu preciso me alegrar no Senhor nesta manhã. Eu preciso me alegrar no Senhor. Glória a Deus. Ele é o nosso pastor. Cantamos o seu amor, fidelidade e verdade, que dura para sempre. Vai durar para sempre o seu amor. Vai durar para sempre o amor de Deus nas nossas vidas. O amor do Senhor vai durar para todos sempre. Por mais que tenhamos que ouvir o não, mas o amor dele vai estar presente, estar conosco. A bondade dele nos segue. Louvado seja Deus. A bondade do Senhor vai nos seguir. Tem um louvor que fala: sua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Ai, de canto, ramande carabaço, de canto, ramande carabaçuri de canto. A bondade do Senhor, ela dura para todo sempre. A bondade do Senhor irá durar para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, esse foi a nossa reflexão de hoje. Esse foi o nosso devocional, né? Eu espero que o Senhor fale muito ao coração de vocês, como o Senhor falou ao meu coração nesta manhã. Que essa reflexão, né, possa falar ao coração do Senhor, ou ao coração de vocês, como o Senhor falou ao meu coração nesta manhã. Que venhamos exortar toda a criatura e que venhamos celebrar o Senhor. Que todos nós venhamos celebrar o Senhor por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, por todas as portas que estão se fechando, por aquilo que o Senhor está removendo, por aquilo que o Senhor está tirando, por aquilo que o Senhor está tirando, mas que Ele está preparando para trazer melhor, né? Naquilo que o Senhor está moldando. Vamos celebrar o Senhor. Vamos servir ao Senhor com alegria. Vamos apresentar-vos a Ele com cântico e saber que o Senhor é bom. Vamos saber que foi Ele que nos escolheu e que tudo que Ele irá fazer, tudo que Ele está fazendo e o que Ele irá fazer será bom para as nossas vidas e para a nossa casa. Amém? Essa foi a nossa reflexão. Eu quero agradecer a vocês que têm comentado, que têm aqui chegado, né, a cada novo inscrito, que o Senhor te abençoe poderosamente, com todas as sortes de bênçãos, que vocês fiquem à vontade para fazer parte da minha casa e da minha família. Vamos orar para agradecer ao Senhor por este momento, por essa reflexão.
Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez na tua presença nos colocamos. Eu quero te louvar nesta manhã. Eu quero te glorificar, Senhor, por essa oportunidade. Eu quero te agradecer, Deus, por este não. Eu quero te agradecer por essa porta que se fechou, Pai, porque eu creio que grandes coisas o Senhor irá fazer através dela. Pai amado, eu creio que o Senhor está no controle, o Senhor está na direção, que tudo irá cooperar para o teu bem, Senhor, para o bem daqueles que amam ao Senhor. E que o teu nome, Senhor, será glorificado. Pai, muito obrigado pelos livramentos, obrigado porque até aqui o Senhor nos guardou, porque até aqui o Senhor proporcionou, porque até aqui o Senhor abriu a porta, porque até aqui o Senhor trouxe a provisão, porque até aqui o Senhor levou e trouxe em segurança. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo teu amor, muito obrigada pela tua bondade, muito obrigada pela tua fidelidade, pelo teu cuidado. Toma a vida do Pedro, Pai, toma a sua mente, toma o teu coração, ajude-o em tudo. Traga sobre ele o amadurecimento. Pai amado, que ele vinha, Senhor, fazer como Paulo, meu Pai, que ele vinha entender que fazia coisa de menino quando era menino. Pai, que sobre ele vinha um amadurecimento, que sobre ele vinha a tua presença, que sobre ele vinha o teu crescimento espiritual, o teu crescimento, meu Pai, na área que ele precisa. Pai, guarda o teu coração, guarda os teus pés, guarda a tua mente. Senhor, guarda também, Senhor, os nossos filhos, guarda também a vida da Ramile, cobre a minha filha com teu sangue. Pai, eu quero também te agradecer pela vida do meu esposo, continue usando, Pai, continue guardando, que ele continue sendo um canal de bênção para a minha vida e para a minha casa. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, por essa reflexão. Nos ensina, Senhor, a celebrar o Senhor por tudo. Nos ensina a sermos gratos ao Senhor por tudo. Nos dá um coração grato, um coração de adorador. Que venhamos adorar o Senhor em meio a, Senhor, as situações, em meio às ondas, em meio às diversidades. Pai, em meio às lutas, em meio aos nãos. Pai, em meio aos contratempos. Que venhamos adorar o Senhor. Que venhamos dar o perfeito louvor ao Senhor, que é digno de toda adoração, de todo louvor. Pai amado, muito obrigado. Pai, obrigado por tudo. O Senhor continua no controle. Pai, o Senhor não foge, o Senhor não perde o controle, Pai. E tudo está nas tuas mãos. Pai, coloquei diante do teu altar. Pai, nos ensina a colocarmos diante do altar, Senhor, as nossas vidas. Pai amado, nos ensina a colocar diante do Senhor com oração, com o nosso coração. Nos ensina, Pai, a clamar. Nos ensina, Pai, a usarmos a nossa voz. Como fez aquele cego, ele clamou. Pai amado, ele clamou por Senhor, por ti. Ele gritou, filho de Aramandei Carabachou, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos ajuda a vencermos os dias maus. Nos ajuda a vencermos as situações. Pai, guarda a nossa mente, guarda o nosso corpo. Pai, guarda, Senhor, a nossa alma. Repreende toda angústia na alma, toda tristeza, todo espírito opressor bate em retirada, toda depressão. Deus, todo medo, o medo tenta nos parar, o medo tenta, Senhor, nos paralisar, mas há poder no teu nome, há poder no teu nome para nos fazer avançar, Senhor. Nos ajuda em tudo. Pai, toma a direção deste dia. Pai, abre portas, Senhor, para aquele que necessita. Visita nesta hora, meu Pai, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão esperando, meu Pai, serem chamados, aqueles que já fizeram o teste, mas estão aguardando, Senhor. Entra com providência nesta manhã. Visita os hospitais, visita os leitos, visita a UTI, a semi-intensiva, visita a UTI neonatal, visita as incubadoras. Meu Deus, entra com providência nos centros cirúrgicos, usa os médicos. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, ser conosco nesta manhã. Revela para nós o teu propósito, revela para nós o teu cuidado, Pai amado, que possamos ver o teu amor leal, que possamos ver a tua potente mão estendida, que possamos ver o teu favor, o teu amor, o teu cuidado. Pai amado, continua nos guardando, guarda as famílias, Pai, guarda os casamentos. Senhor, sabemos o quão difícil é tomarmos decisão, Senhor, como casal. Mas nos ensina, Senhor, nos ensina, nos dá sabedoria, nos trata na área que precisa ser tratada.
Fica conosco, guarda as vidas, guarda os nossos filhos, guarda, Senhor, essa geração, estenda as tuas mãos sobre essa geração, Pai, esconda essa geração em ti, traz livramento nesta manhã, livra aquele que está preso, Pai, preso pela mente, preso pelo homem, Deus, aqueles que estão no cárcere, visita nesta manhã, Deus, visita nesta hora, Pai, com teu amor, com teu cuidado, revela para eles a tua fidelidade, a tua bondade, Pai amado, que eles possam celebrar com júbilo ao Senhor. Pai, eu quero te apresentar nesta manhã, nos ensina a sermos, meu Pai, servos fiéis, nos ajuda a guardar aquilo que o Senhor tem colocado, Senhor, nas nossas mãos, que venhamos usar com sabedoria, nos dá sabedoria para usar os dons, para usar os talentos, Pai, nos capacita em tudo aquilo que o Senhor tem nos chamado, Pai, toma a direção de tudo. Fica conosco, Pai, guarda a minha vida e a minha casa, Pai, este foi a nossa reflexão, este foi o nosso devocional, Pai, que o Senhor venha falar a cada vida e a cada coração, é que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aleluia, Jesus, e glória a Deus, graças a Deus, graças a Jesus por essa oportunidade, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, eu quero agradecer ao Senhor por este momento, porque o Senhor, louvado seja Deus, me chamou, né, para vir celebrar Ele, né, também já orei ao Senhor agradecendo, já fiz o propósito também, nosso propósito foi pela nossa saúde, né, eu apresentei a nossa saúde tanto espiritual como física, emocional, para que o Senhor viesse nos visitar, para que o Senhor venha trazer saúde, venha trazer cura sobre as nossas vidas, para que o Senhor venha visitar os que estão enfermos, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga direção para aqueles que estão necessitando no diagnóstico, aqueles que estão precisando que porta se abra, a regulação, que o Senhor venha mover, louvado seja Deus dos céus, em nosso favor, na área da nossa saúde, amém? Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, com todas as sortes de bênçãos, e que viemos celebrar ao Senhor, louvado seja Deus, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, que Deus abençoe a você, a sua casa, com todas as sortes de bênçãos, até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, fiquem com Deus.